Então, hoje eu inicio aqui a nossa conversa com Paulo aos Romanos. Paulo, essa passagem pode ser encontrada na Bíblia, no capítulo 12, versículo 15, e diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ao ouvir esta passagem, muitas vezes a gente pensa que é muito mais fácil alegrar com os que se alegram. Mas, de fato, aqui na Terra, é mais fácil chorar com quem está triste. Muitas vezes as tristezas dos outros acabam até nos trazendo um certo alívio, pois, ao ver o sofrimento alheio, percebemos que nossos próprios problemas talvez não sejam tão intensos assim. Por exemplo, quando vamos compartilhar uma situação a qual estamos passando com um amigo, um parente, um familiar, essa pessoa acaba dividindo um outro problema conosco e, neste momento, percebemos que a nossa situação poderia ser muito pior, nos trazendo um grande alívio. Então, quando vemos alguém sofrendo ou enfrentando um grande problema, e acaba sendo natural que acabamos nos sentindo mais fortes para lidarmos com as nossas próprias dificuldades, que parecem ser bem menores em comparação ao problema que acabaram de dividir conosco. Imagine que quando uma tragédia atinge outras pessoas e nos deixa de fora, muitas vezes sentimos como se tivéssemos sido protegidos por Deus, de uma forma como se fôssemos especiais. Mas é importante lembrar que isso não significa que temos algum tipo de privilégio. O que recebemos de ajuda ou talvez alívio vem na realidade da compaixão divina, mas não como um favoritismo. Essa compaixão, ela na realidade está relacionada com o nosso merecimento ou até mesmo a nossa capacidade de lidar com uma grande dificuldade. Pensando assim, provavelmente não nos sairíamos muito bem mediante a este sofrimento, ou a este problema, ou a esta tragédia. Portanto, ajudar aqueles que estão passando por problemas maiores do que os nossos é um ato de bondade e compaixão. Ainda assim, é preciso reconhecer que muitas vezes, ao aconselhar paciência para quem está sofrendo, costumamos fazer isso de um lugar bem confortável, como se estivéssemos falando de fora do problema, sem realmente senti-lo de verdade, sem entender o que realmente a pessoa está passando. A solidariedade é um valor profundamente humano e ela é extremamente essencial para a convivência e o bem-estar da sociedade. Mas o que realmente significa ser solidário? Ser solidário, mais do que apenas um gesto, é tentar enxergar no outro como parte integrante de nós mesmos e tentar reconhecer no próximo
a extensão da nossa própria humanidade. Então, nesse sentido, a real solidariedade apenas existirá quando formos empáticos com o nosso próximo, que basicamente é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. Mas isso não significa que devemos deixar de ajudar os outros, que não seja importante ajudar os outros. Sem isso, sem esse cuidado, poderíamos nos tornar egoístas e transformar a vida em algo frio e cheio de disputas. Portanto, devemos lembrar que, mesmo sendo mais fácil dividir nossa tristeza com quem sofre, é muito, mas muito mais difícil alegrar-se de verdade com a felicidade dos outros, sem sentir inveja ou ciúmes. Então, muitas vezes, a alegria, a felicidade, as conquistas dos outros podem acabar provocando os nossos piores sentimentos. Mesmo que queiramos o bem, acaba quase sendo inevitável senti-lo. Então, meus irmãos e irmãs, para isso, precisamos ter um amor puro e sincero no Você não, coração.